E olha, gente, em entrevista ao programa Pânico aqui da Jovem Pan, o pré-candidato à presidência, o senador Flávio Bolsonaro, disse que a possível eleição dele vai acabar com a polarização. Vamos ouvir. Estou muito confiante que a gente consiga eleger também um Congresso Nacional muito alinhado com o que a gente está pensando em fazer para o Brasil. Isso certamente vai normalizar as coisas e mais. A minha eleição vai acabar com a polarização. Porque acabou. Difícil, acabou. Isso é mais difícil. Vou falar por quê, Sandro. E o negócio da idade? O Lula acabou, rapaz. Qual outra liderança que a esquerda tem? O Lula é o calango. Depois dessa eleição... O Lula é o calango. Eu já falei, olha só. Cuidado. O povo brasileiro vai aposentar o Lula. E o Lula pode ter certeza que no nosso governo não vai ter ninguém roubando INSS, ninguém vai roubar sua aposentadoria. Mas o povo brasileiro vai aposentar o Lula. A esquerda não tem outras lideranças e a gente vai poder governar com muita tranquilidade, porque eles vão perder a força deles, vão perder ali o pouco que resta ainda de credibilidade e de aceitação em cima do Lula. Ele está batendo o pior índice da vida dele de aprovação, de aceitação. Quer dizer, ninguém mais cai na mentira do Lula. Ô, Vitor Antunes, eu quero te ouvir agora e realmente saber de você se realmente Flávio Bolsonaro vai conseguir acabar com a polarização. E é claro, a gente sabe também em relação nessa questão da esquerda, de ter uma figura nova. Até mesmo o presidente Lula não conseguiu, né? Tentou com o ministro Fernando Haddad, mas a gente sabe que daqui a 4 anos uma nova figura pode surgir, um novo Lula pode surgir, como um novo Bolsonaro pode surgir. Como é que você analisa essa questão da polarização? O Flávio fez um bom ponto, mas eu acho que acaba não endossando a tese central de que ele vai ser capaz de resolver o problema da polarização no Brasil. De fato, hoje em dia, se você contrasta o campo nacionalmente, internacionalmente também, da esquerda e da direita, existe um deserto de lideranças no campo da esquerda, o que não implica que a ideia vai se dispersar diante desse deserto. A verdade é que, por exemplo, o caso argentino, a ascensão do presidente Milei, que propunha, na verdade, um rompimento completo com o estamento político nacional, ou seja, o fim do peronismo, a gente vai passar a basear a política argentina numa outra modulação, não tem mais a ver necessariamente com questões de política trabalhista ou os interesses de classe arranjados dentro do Estado, vai ser uma coisa nova. De fato, o Milei consegue a vitória, consegue uma vitória nas eleições intermediárias, mas, de qualquer forma, isso não implicou no fim do peronismo. E, de novo, a Argentina vive também um deserto de lideranças por lá. Então, acho que o Flávio está um pouco otimista demais sobre a capacidade que ele tem de extinguir o PT. De fato, eventualmente o Lula vai encontrar o vencimento dele, né? Isso é inevitável para todos nós, mas isso não implica que o campo dele vai ser dilacerado pela presidência do Flávio. E eu ressalto, inclusive, na trajetória petista, você tem uma ascensão até a primeira eleição do Lula, você tem um ponto muito baixo no âmbito da prisão do Lula também, mas você já vê sinais de recuperação. Eu sei que isso pode ser chocante para uma audiência que é majoritariamente sudestina, mas o PT, sim, se consolidou fortemente, Bahia, Piauí, Ceará, e planeja continuar, e Rio Grande do Norte também, e planeja continuar estendendo a sua influência por outras regiões do país. Então, assim, eu fico não com um pé atrás, mas com os dois mesmo em relação à declaração do Flávio. Piperno, como é que você vê essa declaração do pré-candidato Flávio Bolsonaro em relação que vai acabar com a polarização, que o Lula é ultrapassado, já é um Opala velho? Bom, para ele acabar com a polarização, ele tem que fazer tudo diferente do que o pai dele fez até hoje. Então, esse já seria o primeiro... Já seria o ponto de partida, eu não sei se ele está disposto a isso. Segundo que falou para a audiência dele, foi um discurso para convertidos. Eu vou acabar com a polarização e o Lula tá velho. Se eu fosse candidato de oposição ao Lula, eu falaria a mesma coisa. Quer dizer, ele como candidato de oposição não vai falar, puxa vida, olha, o Lula tá muito bem, vai ser difícil e tal. É claro que não. Quando ele fala, por exemplo, porque os índices de aprovação são os menores do Lula. Vejam, os índices de aprovação para o início do 4º ano de mandato não são hoje inferiores aos índices de aprovação no início de 2006. Não vamos esquecer que era o presidente Lula que vinha lá da questão do mensalão e tal, e quando ele entra para a campanha de 2026, os índices também não eram tão virtuosos e tal, como foram, por exemplo, em 2010. 2010, sim, aí foi o ápice. Outra coisa, quando você tem, por exemplo, um índice semelhante de aprovação e desaprovação para um incumbente,
está longe de ser ruim, até porque também esteve aqui já algumas vezes um levantamento que o Eurasia Group fez, foi tema de um artigo deles aí outro dia, mostrando que em 70% dos casos em que um incumbente concorreu com índices parecidos com os que o presidente Lula tem hoje, esse incumbente ganhou. Então, eu entendo sim como um discurso para militância, um discurso para convertidos, como o presidente Lula faz um monte toda hora. Mas assim, do ponto de vista da realidade política, não quer dizer absolutamente nada. E eu insisto uma coisa, se ele quiser realmente, de fato, acabar com a polarização, aposenta tudo que o pai dele fez até hoje. Alan Gani, eu quero te ouvir também, você acredita nisso, que Flávio Bolsonaro carrega essa herança para o bem e para o mal? Ele vai precisar se diferenciar do pai, tanto para conquistar aquele eleitor mais de centro, mas também o desafio de manter a sua base bastante ativa? Claro, claro. Veja, manter a base bastante ativa, Cássius, ele não precisa de muito esforço, até porque ele é filho do Bolsonaro, ele tem o DNA do pai. É uma tarefa muito diferente do que seria com o Tarcísio. O Tarcísio tinha que provar a todo momento fidelidade ao Jair Bolsonaro, que estava comprometido com as pautas ideológicas conservadoras, que também precisava mostrar que lutava lá para uma absolvição do Jair Bolsonaro, etc. e tal. O Flávio Bolsonaro não precisa de nada disso. O trabalho dele vai ser justamente o contrário. Ele vai ter que mostrar um pouco de um lado Tarcísio, né? De um lado mais negociador, de um lado que compõe, que articula, que vai ouvir lideranças do Congresso, que vai sentar para conversar, que vai falar com o mercado financeiro, que vai falar com empresários. E, de fato, eu acredito que ele seja um melhor articulador que o pai dele e tem uma personalidade menos reativa. Mas, de qualquer maneira, ele tem o sobrenome Bolsonaro para o bem e para o mal, e este vai ser justamente o trabalho dele, que, inclusive, ele já está fazendo, mostrando que ele é mais palatável.